Bom, estamos aqui com a Lisiane Lima, que palestrou aqui para a gente com o tema Pós-Desastre, Desafios e Possibilidades. A Lisiane é diretora de Operações e Gestões de Crise da Global Intel. Lisiane, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast com a gente, muito obrigada pela sua palestra, por trazer o seu conhecimento aqui no nosso seminário. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema de pós-desastre, que a gente estava conversando nos bastidores, né? Você falou assim, é um tema muito pesado, mas necessário. Então, conta pra gente um pouco sobre esse tema que você quis trazer para o seminário. Primeiro, obrigada, né? Boa tarde. Realmente um tema bem desafiante, né? Ser a última palestra e ainda falar sobre pós-desastres. E muito do que eu trouxe foi muito da realidade, né, dos últimos anos que eu tenho vivenciado em desastres, episódios em Minas Gerais e fora do estado, pelos todos os cantos do nosso país e fora também. E claramente o que a gente vê, infelizmente, é que nós ainda não estamos preparados, né, para o pós-desastre. Na verdade, nós falamos muito pouco sobre isso. A gente atua ainda com bastante fragilidades, até na resposta imediata, em função, né, da pouca prevenção que ainda precisamos investir bastante e não achar que a prevenção é um custo, mas ela é sim um investimento. E quando tem um pós-desastre, aqui em Minas, né, bem próximo aqui da gente, já temos esse retrato, que é Mariana, né, Fundão, 11 anos, e Brumadinho, 7 anos. Sim. Hoje ainda estamos no pós-desastre desses dois territórios. E quando a gente se vê diante disso, cada vez mais a gente percebe o despreparo que nós temos. E, inclusive foi interessante, né, durante os momentos que eu fiz algumas provocações, né, quando eu perguntei, alguém me diga, né, qual o manual que existe sobre pós-desastre, que eles podem durar longos anos. O que vai ser essas pessoas, esses territórios, essas comunidades e tudo isso. Porque a gente sabe, né, que foi muito dito aqui que o desastre ele vai acontecer, a gente só não sabe quando. Então, a gente se prepara para que quando acontecer, a gente tenha um mínimo de resposta mais rápida para isso. E o pós disso, né? Ontem a gente teve uma palestra, na verdade foi com o pessoal do BR, que foi ontem, e eles falando que até hoje eles atuam em territórios, por exemplo, Rio Grande do Sul. Sim. Teve um, teve outro, e está tendo agora. Então, nesse momento eles estão passando por uma situação delicada. Esse é um pós-desastre porque é uma reconstrução de coisas materiais, é uma reconstrução da vida das pessoas que restaram, né? Familiares perdidos, casas perdidas. Então, esse pós-desastre é um processo que não tem um prazo de fim, ou tem? Não. A gente tem um momento que ele inicia, mas a gente não sabe o momento que ele termina. E se ele termina? Porque tudo tem a ver também com o tempo que se leva para o mínimo de reparação possível naquele território. E também, como eu bem abordei na palestra, dizer-se de reparação integral em qualquer incidente já é bastante agressivo com os territórios, com as pessoas atingidas por aquele incidente. Porque a reparação integral, ela não existe. Ela é um discurso bonito na prática, na teoria, mas que na prática ele não existe do ponto de vista seguinte: você não repara, por exemplo, uma perda de uma vida. Sim. Você não repara uma remoção involuntária que aquela pessoa nunca mais vai voltar para sua casa. Sim. Ela vai ter outra casa, mas não é a casa que ela tinha, a casa que ela construiu, a casa que ela planejou. Né? Existe uma história ali, né? Eu gosto muito de citar coisas simples, da xícara. Pode dar todas as xícaras para aquela pessoa, mas ela quer a xícara dela, a xícara que veio de geração para geração. Eu tenho famílias no distrito de Mariana e recentemente a gente foi na casa de um parente nosso e eu quis passar por dentro do Novo Bento para conhecer. E eu não conhecia o Bento antigo, mas eu fui no Novo Bento e eu falei assim, gente, isso não é. Não tem ninguém, não tem uma vida ali, sabe? E aí eu fico pensando, beleza, fez essa reparação, né? Tipo, olha, você perdeu sua casa, eu tô te dando outra e do jeito que você quer. Mas ali já não é mais o lar deles, né? Como que a gente consegue, você com a sua experiência, você consegue mensurar esse pós-desastre no sentido de eu estou fazendo isso e isso é o suficiente para essa pessoa? Primeiro que eu penso que a gente já deve começar já com a certeza de que o que a gente está fazendo não é suficiente, porque não vai ser. Porque senão a gente quer substituir algo e que não tem como substituir. Na verdade, o que a gente precisa trabalhar muito nesse processo é o processo de resiliência de um recomeço. Porque é um recomeçar. Sim.
É recomeçar do zero uma nova história. E muitas pessoas que podem vir já com outras questões, com abalos, com problemas mesmo, porque as famílias, as comunidades, elas têm os momentos de paz e os momentos de conflitos, isso é da vida. E quando você tem um incidente, isso tudo vem muito mais à flor da pele. Sim. Isso, e fora que entra muitos atores externos. E principalmente quando entram atores externos que desconsideram ali o saber daquele território. E daqueles profissionais também. Como eu bem dizia na palestra, eu posso ter um ator externo que vai vir. É claro que isso precisa, é uma cooperação. Sim. É um sistema. Sim. Só que quem é a linha de frente dali não é, por exemplo, o Estado e o Nacional. Porque eles não estão no dia a dia. Sim. Não são eles que conhecem a Dona Maria, o seu José, né? E as pessoas que moram ali. Rotina, então, quando a gente tira também essas pessoas da linha de frente e adentra pessoas novas, a gente tem uma nova invasão naquele espaço. Então, você já tem uma certa invasão pelo incidente, né? Que de uma certa forma invade o território. Sim. Seja uma água, seja uma lama, seja o que for. E depois a gente tem uma outra invasão que vem um tanto de pessoas e que acham que naquele primeiro momento estão colaborando, mas depois essas pessoas somem e ficam vazias. E aí, de repente, você tem muita gente, um barulho ensurdecedor, e depois você tem um silêncio que mata. Exato, realmente. Porque a gente está falando de vínculos comunitários e vínculos familiares. Sim. Que acabam sendo fragilizados. Sim. Então, tudo isso, a gente precisa ser muito realista diante daquilo que é possível e do que não é. E tem pessoas que vão responder e tem pessoas que não vão responder. Que mesmo mudando de casa, né, fazendo outra estrutura de vida, elas vão ter sequelas pro longo da vida. É porque você pensa... Cada um reage de um jeito, não dá para pôr no pacote, sabe? Eu falo que não existe... Às vezes as pessoas falam assim, qual a receita? Não tem. Você precisa conhecer individualmente cada um. E isso exige tempo, exige escuta, empatia. É porque se a gente parar para pensar da mesma forma que a defesa, né, está para prevenir e preservar as vidas, nesse outro momento continuam sendo as mesmas vidas que importam. Sim. E são vidas que ou foram ceifadas, né, perdi um filho, um marido. Sim. Eu não lembro em qual palestra que foi dito de alguém que perdeu uma companheira de 30 anos. Sim. Você pode não ter perdido nada, mas se você perdeu uma pessoa, você perdeu tudo. E o próprio luto que existe, eu posso não ter perdido uma pessoa, mas eu perdi o que eu construí, eu perdi a minha história. Eu não volto mais, né? Eu vou ficar sempre com a lembrança. Essa casa pode ser a melhor casa, muito melhor do ponto de vista de estrutura física, e de igual o Novo Bento. E aquilo trouxe de alguma forma o retorno da comunidade? Não. Ali não tem uma comunidade, ali não existe o Bento. Existe um novo Bento, né? Que infelizmente ainda foi construído de uma forma diferenciada. E eu também me questiono muito quando a gente diz assim, a escolha daquela pessoa. Será que naquele momento aquela pessoa tinha condições de fazer uma escolha consciente? Ou foi levada pelo turbilhão ali de tantas pessoas assim, fala um, fala outro e tal, né? Isso também pode acontecer. Então, eu sempre falo, até mesmo no episódio de Brumadinho, algumas obras foram feitas da reparação em 2019, 2020, e aí a resposta era, as pessoas votaram por isso. Eu tô assim, me desculpa, mas em 2019, nem hoje, em 2019 mais ainda, as pessoas não tinham condições de votar, que queriam um campo, que queriam um centro de saúde, que queriam o quê? Não existia a mínima condições de ninguém votar. Sim. Porque, como você disse, né, é uma coisa que demanda tempo. E as pessoas precisam de tempo para processar tudo que aconteceu com elas, né? Quanto mais você tem... Que Fundão ainda tem um isolamento da área, mas Brumadinho não. Quem está lá vive há 7 anos, até janeiro viveu com uma busca atrás. Ou seja, você tem serenidade recebendo do movimento. Como que alguém sai de um pós-desastre vivendo dentro do desastre? O desastre está no seu quintal. Está no bairro, está na comunidade. É humanamente impossível. E aí, cada vez mais, a gente tem... Né? E não considerar que os trabalhadores são vítimas secundárias e que existe a morte escancarada nesse processo. E também não considerar que, enquanto eu tenho uma zona do desastre na minha frente, eu não consigo sair do gatilho traumático, eu estou reforçando cada vez mais os traumas. Realmente. Então, são desafios, né? E o pós-desastre é um grande desafio para o nosso país. Pelo que a gente conversou e que você está falando, realmente é um assunto necessário. Sim, porque tanto quanto a prevenção, o durante e o antes, o durante, o pós, ele vai ditar como que vai ser o futuro, né?
pós, ele ainda tem um agravante, que é o último slide que eu apresentei, infelizmente, o marketing do desastre. Sim. Então, a gente ainda lida com uma situação hoje extremamente delicada. A comunicação, quando ela é feita de forma incorreta, ela não comunica, né? Ou que ela comunica. E o que ela pode agravar de gatilhos, né? Sim. A comunicação é porta para gatilho traumático se ela não é bem feita. Lisiane, para a gente finalizar aqui, fala um pouco dessa sua experiência em palestrar aqui nesse seminário e como que você entende a iniciativa, né, de trazer todos esses assuntos, né, porque a gente teve várias questões, igual a gente falou, a gente terminou com você no pós, de início, exatamente, e a gente trouxe essas discussões. O que você entende dessa iniciativa de participação? É muito importante, né, termos espaços como esse, termos seminários, principalmente quando cada vez mais a gente carrega esses seminários de experiência técnica e prática, né? Principalmente a gente consegue circular por todas as palestras, todas as temáticas, com uma experiência real, porque cada vez mais a gente precisa disso. Não dá mais para a gente dissociar que estar nesse espaço é um espaço que exige mesmo o posicionamento dos profissionais. Então, né, que todos os que saíram daqui estão saindo refletindo mesmo, voltando, né, tudo ali, quando cada um, né, quando alguém levanta e dá um depoimento, eu fiz isso e aprendi isso, ou escutei isso, já estou praticando, é esse o objetivo, né? Acho que a gente tem que plantar as sementinhas, pode ser só duas, mas vai plantando, né, eu tive aqui 2 anos atrás, também falando, acho que cada vez é um plantar, né, e precisamos ter essa coragem, né, de nos posicionarmos nessa área tão delicada, difícil, mas talvez seja. Perfeito, Lisiane. Obrigada por compartilhar suas ideias, suas experiências e pela participação aqui com a gente. Agradeço muito. Obrigada.